Pessoal, boa noite. Bom, aqui nós avançamos, né, no estudo de derivadas. Vimos aplicações das derivadas no cálculo de velocidade instantânea e aceleração instantânea. Agora a gente vai ver algumas regras a mais de derivadas. Já vimos as regras do tombo, né, a derivada da constante, a derivada da soma e da diferença. E agora, aqui nesse capítulo 25, derivadas das funções trigonométricas, exponencial e logarítmica. E vamos também demonstrar, né, como a gente tem feito ultimamente. A gente demonstrou a derivada da constante como sendo zero, a derivada da potência x elevado a n como sendo nx elevado a n menos 1. E vamos demonstrar também essas aqui e ver exemplos. Bom, sabemos que as principais funções trigonométricas são seno, cosseno, tangente, cotangente. Né? Lembrando que a tangente é seno sobre cosseno, cotangente é cosseno sobre seno, né? Secante é 1 sobre cosseno, cossecante é 1 sobre seno, arcosseno é a função inversa do seno, arco-cosseno é a função inversa do cosseno e arcotangente a função inversa da tangente. Bom, as derivadas das funções são as seguintes. A derivada do seno é cosseno, então d seno x dx é cosseno, ou, né, abre parênteses, seno x, fecha parênteses, linha, né, linha de derivada igual a cosseno. Cosseno x, tudo, linha é menos seno x, ou d cosseno x dx igual a menos seno x, ou derivada do cosseno de x é menos seno de x. A derivada da tangente em relação a x é secante ao quadrado de x. A derivada da cotangente de x em relação a x é menos cossecante ao quadrado de x. A derivada da secante de x em relação a x é secante de x vezes a tangente de x. A derivada da cossecante de x em relação a x é menos cossecante de x cotangente de x. Derivada do arcosseno de x em relação a x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Derivada do arcocosseno de x dx é menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E a derivada do arcotangente de x em relação a x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Muito bem. E vamos demonstrar, então, a derivada, por que a derivada do seno é cosseno, tá bom? E depois, por que a derivada do cosseno é menos seno. Eu coloquei aqui na internet as demonstrações, né? Por exemplo, essa derivada aqui é deixa eu ver, do logaritmo. Essa aqui é da exponencial, essa aqui é do cosseno. Eu vou fazer a do cosseno porque a do seno é bem análoga, né? Muda pouca coisa, tá bom? Então, vamos lá. Demonstração da derivada da função cosseno primeiro. Peguei aqui na internet um site, né? Dicas de cálculo descomplicando sua vida. Tem a demonstração toda bonitinha aqui, já feita, né? Só explicar. Então, vamos lá. Lembrando que a derivada é o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Nessa definição a gente já está cansado de ver. Vamos substituir, então, f de x mais h por cosseno de x mais h. E no lugar de f de x, cosseno de x. Então, a derivada do cosseno está aqui como sendo esse limite quando h tende a zero. Muito bem. Eu sei que é o cosseno de x mais h, repetindo essa expressão aqui embaixo, eu sei que o cosseno da soma, lá da trigonometria do ensino médio, vai ser cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do primeiro, seno do segundo, menos cosseno x sobre h. Isso é o seguinte, agora eu vou fazer o seguinte, vou repetir essa expressão aqui, né? E vou separar. Então, eu vou pegar cosseno x, cosseno h e juntar com menos cosseno x, tá aqui, ó, sobre h. E deixar o menos seno x, seno h sobre h separado. Menos seno x, seno h sobre h separado. Bom, eu tenho esses dois limites. Agora, eu vou fazer o seguinte. Aqui tem cosseno x, coloco ele em evidência, vai ficar cosseno h menos 1. Cosseno x em evidência, cosseno de h menos 1 sobre h, menos o limite quando h tende a zero. Repetir agora o seno x, seno h sobre h. Muito bem, então vai ficar limite quando h tende a zero de cosseno x. Agora eu vou multiplicar e dividir por cosseno h mais 1 para poder aparecer o limite fundamental trigonométrico. A gente já sabe que seno x sobre x, quando x tende a zero, que daria 0 sobre 0 uma indeterminação, é 1. Já provamos isso, usando ali o círculo trigonométrico, construímos um triângulo e demonstramos que seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Então, para aparecer esse limite fundamental aqui, eu vou multiplicar e dividir, então,
essa expressão da esquerda por cosseno de h mais 1, cosseno de h menos 1. O da direita eu vou conservar, e vai aparecer, então, daqui a pouco, o limite fundamental que eu acabei de falar. Aqui em cima vai ficar cosseno x, cosseno ao quadrado de h menos 1, cosseno ao quadrado de h menos 1. Né? Se você fizer o chuveirinho e simplificar, vai dar isso aqui. Repete aqui embaixo, repete o limite da direita. Seno x, seno h sobre h. Muito bem, aqui vai ficar. Agora eu vou usar essa expressão aqui. Também é da trigonometria lá do ensino médio. Seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre vale igual a 1. Né? Isso é uma identidade trigonométrica que a gente pode, por exemplo, comparar, provar ela por Pitágoras, por exemplo. Então, substituindo, então, vai ficar o seguinte, ó. Eu vou usar essa sentença para poder fazer alguma simplificação aqui em cima. Bom, eu vou isolar primeiro o seno ao quadrado. Vai ficar 1 menos cosseno, tá? 1 menos cosseno. Agora, multiplicando por menos 1, aqui vai ficar menos seno, e aqui, em vez de ficar 1 menos cosseno, fica cosseno menos 1. Ó, cosseno ao quadrado menos 1. Então, cosseno ao quadrado menos 1 é menos o seno ao quadrado. Então, substituir o cosseno ao quadrado menos 1 por menos seno ao quadrado. Embaixo eu conservei, o cosseno x eu conservei, e esse limite da direita eu conservei. Seno ao quadrado é a mesma coisa de seno vezes seno. Esse menos eu coloquei para fora. Conservei o resto da expressão. E agora vai aparecer o limite fundamental que eu prometi. Vai ficar menos cosseno de x, seno de h sobre cosseno de h, mais 1. E esse seno de h e o h aqui, ó, esses dois, eu separei aqui. Vezes, né? Então, vezes seno de h sobre h dentro do limite. Aqui nós temos o limite fundamental. Seno de h sobre h, quando h tende a zero, daria 0 sobre 0, mas é uma indeterminação. Porém, já provamos que isso dá 1, né? Então, vai ficar menos. Agora, eu também vou separar o limite. Seno de x vezes seno de h sobre h. Quando h tende a zero, também vai ser o limite fundamental trigonométrico, que dá 1. Muito bem. Então, vai ficar com menos cosseno x, seno de zero, já substituindo todos os h's por zero, que vai zerar, né? Sobre cosseno de 0 mais 1, vezes 1, porque aqui é o limite fundamental trigonométrico, menos seno de x vezes 1, também é o limite fundamental trigonométrico. Esse zero vai multiplicar por cosseno, vai dividir por 2, e vai multiplicar por menos 1, vai zerar. Menos seno x. Resposta menos seno x. Ou seja, a derivada do cosseno, que foi a expressão que eu comecei, ó, calculando o limite, que é a definição de derivada, eu cheguei no menos seno. Por isso que a derivada do cosseno é menos seno. E a derivada do seno é cosseno, e a demonstração é bem semelhante, tá, gente? Muda pouca coisa aqui, usa os mesmos artifícios, né? Multiplica e divide aqui, ó. Multiplica e divide por uma expressão bem semelhante, né? Usa essa sentença também para fazer a substituição. Usa o limite fundamental trigonométrico, né? Então, bem semelhante, vocês podem até tentar fazer, né? Ou ver a demonstração também na internet, que a derivada do seno é cosseno. Aqui nós demonstramos que a derivada do cosseno é menos seno. Bom, continuando a apostila, nós temos agora a derivada da tangente, da cotangente, nós vamos demonstrar mais no futuro. Eu quero que vocês decorem, então, o que você precisa decorar aqui? As principais, né? A derivada do seno como seno cosseno, a derivada do cosseno, que é menos seno, e a derivada do arco tangente, tá? Que aparece bastante aqui, ó. A derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Bom, a derivada da função exponencial y f de x igual a exponencial de x é ela própria, exceto quando essa base A não é o número de Euler. Quando essa base A é outro número, então não é ela própria. Vai ser A elevado a x vezes ln de A. Mas, se for a derivada da exponencial de x, onde o número e é aquele número de Euler, 2,7, 18, 28, etc., a derivada dela é ela própria. É a única que a derivada dela era própria. Agora, se for a derivada, por exemplo, de 2 elevado a x, vai ser 2 elevado a x, ln de 2, logaritmo natural ou logaritmo neperiano de 2. Ou ln de 2, né? Então, vai ser 2 elevado a x, ln de 2. A derivada da função logarítmica é 1 sobre x, está aqui. Tanto com x maior que zero, quanto com módulo de x para qualquer valor de x, a derivada é a mesma. E aí eu vou demonstrar para vocês agora, vou fazer a demonstração da derivada da exponencial de x, a derivada dessa exponencial aqui, que não é com a base e a derivada da função logarítmica, tá bom? Vamos começar com a demonstração da derivada da função exponencial a elevado a x, depois e elevado a x. Bom, para derivar a função a elevado a x, primeiro eu vou precisar desse resultado aqui. Limite de a elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a ln de a. Primeiro eu vou precisar mostrar isso para vocês, que isso que é verdade. A princípio, isso aqui daria a elevado a zero, que é 1 menos 1, 0 sobre 0, né?
substituindo x por zero, vai ficar a elevado a... Porque o a é positivo, né? Então, qualquer número positivo elevado a zero dá 1, menos 1, 0 sobre 0 vai dar 0 sobre 0 em determinação. Mas essa indeterminação em particular vai dar o logaritmo de a, vai dar o logaritmo neperiano, ou logaritmo natural, ou ln de a. Muito bem, então vamos primeiro demonstrar essa identidade aqui, para depois mostrar que a derivada de a elevado a x vai ser a elevado a x vezes o ln de a. Tá bom? Vou dar uma pausa aqui para a gente começar a demonstração. Bom, para demonstrar, eu vou substituir a elevado a x menos 1 por t, né? E verificar que esse limite, quando x tende a zero, eu posso colocar o t tendendo para zero também. Porque quando x tende a zero, olha só, o que vai acontecer com t? Vai ficar a elevado a zero, que é 1, menos 1, 0. Então, t também vai ser zero, né? Então, toda vez que o a tender a zero, aqui vai dar 1 menos 1, que é zero, então t também vai ser zero. Então, aqui eu posso trocar o x por t tendendo a zero. Aqui eu vou trocar o x, toda essa expressão por t. E aqui embaixo, eu também vou ter que trocar. Por quem? Por quem? Vamos isolar o x? Para ver quem que vai ser o x? Bom, a elevado a x igual a 1 mais t, né? Passa 1 aqui somando. Eu quero isolar o x para substituir lá no limite, tá? Então, a elevado a x igual a 1 mais t. Agora eu vou aplicar o logaritmo dos dois lados, né? O logaritmo da esquerda vai ser igual ao logaritmo da direita. Tá aqui, logaritmo da esquerda vai ser igual ao logaritmo da direita. Tem uma propriedade do logaritmo lá do ensino médio, perdão, barulho. Tem uma propriedade do logaritmo lá do ensino médio que essa expoente cai aqui. Não é derivando não, tá, gente? É uma propriedade do logaritmo. X ln de a vai ser igual a ln de 1 mais t, isolando o x finalmente, ln de 1 mais t sobre ln de a. Agora eu vou substituir, então, x por ln de 1 mais t sobre ln de a, lá no limite. Então, decora, ln de 1 mais t sobre ln de a. ln de 1 mais t sobre ln de a. Tá aqui, ó. ln de 1 mais t sobre ln de a. Que era o x que estava no denominador, lembra? O x no denominador. E no numerador era t, né? Lembra? Olha só, vou colocar aqui para vocês, ó. O denominador é x, né? Que deu essa expressão, ln de 1 mais t sobre ln de a, e o numerador t. Por quê? O numerador é a elevado a x menos 1, ó, que eu chamei de t inicialmente. Então vai ficar t sobre essa expressão, e o t tende a zero, né? Lembra que eu posso colocar o t tendendo para zero. Muito bem. Agora, essa fração eu passo ela multiplicando pela inversa dela, né? ln de a sobre ln de 1 mais t. Esse t eu posso escrever aqui embaixo, pessoal, porque esse 1 sobre t, quando eu multiplicar aqui em cima, vai inverter, vai ficar t sobre 1, volta para o t, né? Então, posso colocar aqui embaixo como sendo 1 sobre t. E pela propriedade do logaritmo que eu acabei de falar, né? Essa expressão pode vir para o expoente ou essa expressão do expoente pode vir para cá. Nesse caso, a expressão que está aqui multiplicando eu posso levar para o expoente. Pelo limite fundamental que nós já vimos também em aulas passadas, a gente já sabe que aqui, ó, essa expressão, 1 mais t elevado a 1 sobre t, quando t tende a zero, a princípio daria 1 mais 0, que é 1, elevado a infinito, que é 1 sobre 0, né? 1 elevado a infinito é indeterminado, né? 1 elevado a infinito é indeterminado. Mas a gente já viu que essa expressão 1 mais t elevado a 1 sobre t, a gente fez até uma tabelinha de valores e foi colocando valores ali, quando t tende a zero, vai se aproximando de 2,71828, que é o e, é o número de Euler. Então vai ficar ln de a sobre ln de e, né? Ó, ln de a sobre ln de e, quando t tende a zero, né? Já tirando o limite aqui da expressão. E o ln de e é 1, porque o logaritmo natural de e é 1, né? É uma propriedade do logaritmo natural também. Então vai ficar ln de a sobre 1, que é ln de a. Portanto, acabamos de provar essa identidade, esse limite aqui, que vai nos ajudar ainda na demonstração que a gente quer. Deu ln de a. Agora eu vou mostrar, usando essa identidade aqui, nós vamos demonstrar que a derivada de a elevado a x vai ser a elevado a x vezes o ln de a, tá bom? Então, olha, deu ln de a, né, aquele limite. Agora sim, nós vamos provar que a derivada de a elevado a x é a elevado a x ln de a. Bom, então eu quero provar que a elevado a x derivando ele, colocando na definição de derivada, vai ficar f de x mais h. Nesse caso vai ser f de x mais delta x, tanto faz x ou h ou delta x, né? Aqui ele trocou o h por delta x, não tem problema. Delta x é um número só, não é uma multiplicação não, tá bom? É o hzinho nosso. Então vai ficar a elevado a x mais h, aqui é delta x, menos f de x, né? A elevado a x sobre h, que é o nosso delta x, quando o delta x tende para zero. Aqui vai ficar a elevado a x vezes a elevado a delta x, separando em duas potências. O a elevado a x fica em evidência, vai sobrar lá dentro a elevado a delta x menos 1, né? Colocando a elevado a x em evidência sobre delta x, limite quando o delta x tende para zero. Então, bom, essa expressão a elevado a delta x menos 1, né? Então, vou ter que fechar a porta ali só um instante.
Então, aí eu vou usar agora aquela expressão que eu provei agora há pouco. Lembra que a elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, aqui, ó, é o ln de a, né? Aqui, ó. A elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, é ln de a. Mas se for delta x também, né? Ó, a elevado a delta x menos 1 sobre delta x, quando delta x tende a zero, vai ser o ln de a. Então, a elevado a delta x menos 1 sobre delta x, decorei. A elevado a delta x menos 1 sobre delta x, quando delta x tende a zero, é ln de a. Então, fica a elevado a x ln de a. Tá aqui. Pronto. Essa expressão era a derivada, né? Era a definição de derivada da função a elevado a x. Então, deu como a elevado a x ln de a. Trocando agora, então já provamos essa derivada. Agora, trocando o a por e, né? O a por e, aqui vai ficar, trocando o a por e, aqui vai ficar e elevado a x, exponencial de x, ln de e, que é 1. A gente já viu também que ln de e é 1, né? Então, vai ficar e elevado a x vezes 1, que é e elevado a x. Não é isso? Então, pronto. Provamos que a derivada da exponencial de x, e elevado a x, é a própria e elevado a x, tá bom? Muito bem. Agora, vamos voltar aqui na apostila para vocês verem, ó. Então, a gente acabou de ver, né, que a derivada de a elevado a x é a elevado a x ln de a. E, então, provamos também que a derivada da exponencial de x é a exponencial de x. Agora, a derivada da função logarítmica. Vamos provar e fazer os exemplos, né? Vamos provar que a derivada é 1 sobre x, tá? Tá aqui. A derivada da função logarítmica também aqui na internet, nesse mesmo site aqui. Acho que o site é outro, né, agora? Baricentro da Mente, tá? É outro site aí que tem demonstração bem prontinha só para a gente estudar. Vamos lá. Bom, vai ser aí pela definição de derivada, né? ln de x mais delta x menos ln de x sobre delta x, tá aqui, ó. Bom, tem uma propriedade do logaritmo que fala que se você tem uma diferença de dois logaritmos, eu posso escrever como um logaritmo só da razão entre esses logaritmandos, né? Então, o logaritmo de a sobre b vai ser o logaritmo de a menos logaritmo de b. Aqui nós temos logaritmo de a menos logaritmo de b, vai ser o logaritmo de a sobre b. Então, só escrevi essa diferença como sendo esse logaritmo usando as propriedades do logaritmo. Esse Δx fica aqui, né? 1 sobre Δx, quando o Δx tende a zero. Então, essa é a expressão da derivada do logaritmo. Vamos ver o que vai dar isso, né? Esse 1 sobre Δx, pela propriedade dos logaritmos, pode vir para o expoente. Aqui, né? Fica tudo isso aqui elevado a 1 sobre Δx, vai ser ln dessa expressão. Então, toda essa expressão dentro do ln. Aqui vai ficar x sobre x é 1, né? Vamos ver, ó. Se vocês conseguem enxergar, ó. X sobre x aqui é 1 aqui embaixo. Δx sobre x coloquei aqui. E 1 sobre Δx aqui. Muito bem. Agora, esse Δx sobre x eu vou chamar de t, tá bom? Porque olha só, como Δx tende a zero, né, ó, se eu chamar essa expressão de t e isolar o Δx multiplicando o t aqui, quando o Δx for para zero, o t também vai para zero, né? Porque o t vai ficar igual a zero aqui. Esse x vai ser um número positivo, tá? Então, esse t vai tender a zero. Então, no lugar de Δx, eu vou colocar t também tende a zero, tá bom? No lugar de Δx sobre x, eu vou colocar o t, que foi a definição que eu fiz aqui para ajudar nos cálculos, né? 1 mais t. E 1 sobre Δx vai ficar o quê? 1 sobre xt, tá bom? Que o Δx é xt. Então, vai ficar 1 mais t, tá aqui, elevado a 1 sobre Δx, que é xt, tá aqui. Agora, esse 1 sobre x, ele pode sair como sendo outro expoente, porque esse 1 sobre x vai multiplicar, né? Aqui, os expoentes se multiplicam. Então, voltaria para cá, né? 1 sobre x vezes t. Então, eu tirei o x para fora. E aqui dentro, 1 mais t elevado a 1 sobre t vai ser aquele mesmo limite fundamental exponencial agora, que nós também já tínhamos visto nas aulas passadas, né? Quando t tende a zero. Aqui, a princípio, vai ficar 1 mais 0, que é 1, elevado a infinito, que é 1 sobre 0. 1 elevado a infinito é indeterminado, mas nesse caso aqui, 1 mais t elevado a 1 sobre t, quando t tende a zero, já vimos que tende a 2,7, 18, 28, etc., que é o número de Euler. Então, vai ficar e elevado a 1 sobre x. Né? Faltou o logaritmo aqui, tá, gente? O ln, faltou o ln aqui. Então, ln de e, né? Tudo isso aqui vai valer e. Então, vai dar ln de e, toda essa expressão. E o ln de e, olha só, o ln de esse limite vai dar e, né? Então, vai dar ln de e, só que tem o e, perdão, tem esse 1 sobre x também, né? Então, aqui dentro vai dar e, perdão, e elevado a 1 sobre x ainda, tá? Vamos lá. Então, vai dar e elevado a 1 sobre x, ó. Né? E o ln de fora, não podemos esquecer. Vai ficar ln, aqui falta o ln, né, no site,
ln de e elevado a 1 sobre x, né? Já calculando o limite quando t tende a zero. ln de e elevado a 1 sobre x, está aqui. Esse expoente, pela propriedade dos logaritmos também, que a gente acabou de ver, pode sair para fora multiplicando, né? Não é derivada, tá? É só uma propriedade do logaritmo. 1 sobre x, ln de e. O ln de e é 1, né? Já vimos isso também. É uma propriedade do logaritmo natural, do logaritmo neperiano, né? ln de e é 1. Então dá 1 sobre x, a expressão final. Ou seja, a derivada da função logarítmica, que tínhamos começado aqui em cima, né? Ó, eu tenho a função ln de x e a derivada vai ser o limite de ln, né, de x mais h menos ln de x sobre h, deu 1 sobre x. Tá aqui a expressão final. Então, a derivada do ln é 1 sobre x, tá bom? Muito bem. Então, provamos aí todas as fórmulas, as principais aqui desse capítulo, né? A demonstração da derivada do ln de x, que é 1 sobre x, a derivada da exponencial a elevada a x é a elevada a x ln de a derivada da exponencial de x vai ser ela própria, quando a base é o e, e a derivada de senos e cossenos aqui, né? Muito bem, vamos aplicar nos exercícios, tá? Bom, derive a função aqui. Não, primeiro nos exemplos. Vamos ver aqui os exemplos. Isso, exemplo 1, derive a função 2 arcotangente de x mais seno x. Bom, a derivada, pela lista de derivadas que vimos acima, eu pedi para você decorar, né? Para decorar a derivada do seno, que é cosseno, a derivada do cosseno, que é menos seno, a derivada do arcotangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, a derivada da exponencial de x é a exponencial de x, né? A derivada de a elevado a x vai ser a elevado a x vezes o ln de a, e a derivada do ln de x é 1 sobre x. Então, tá. As outras a gente vai usando a tabela mesmo, é difícil de decorar. Mas essas tem que decorar, essas que eu falei, essas 5, né? A derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, a derivada de a elevado a x é a elevado a x vezes ln de a, a derivada da exponencial de x, e elevado a x vai ser e elevado a x, ela própria, e a derivada do ln de x é 1 sobre x. Então, a princípio, tem que memorizar e decorar essas aí. Provamos elas aqui, né? Muito bem. Menos a da arcotangente. Depois essas a gente prova em outro momento. Bom, a derivada de 2 vezes arcotangente de x. Bom, 2 é constante multiplicativa aqui, né? Deixa de fora, deriva só o arcotangente de x. Derivada do seno, vou calcular também. Bom, a derivada do arcotangente é 1 sobre 1 mais x quadrado. Multiplicando esse 1 aqui por 2, vai ficar 2, né? Sobre 1 mais x quadrado. A derivada do seno é cosseno. Então, a resposta final, 2 sobre 1 mais x ao quadrado mais cosseno x é a derivada de 2 arcotangente de x mais seno x, tá bom? Lembra que eu falei que a gente ia visitar o tempo todo, né? A velocidade, né? A aceleração. Então, por exemplo, se essa função aqui, pessoal, fosse a função posição de um objeto, né? Fosse a equação horária do movimento, e ele pedisse a velocidade instantânea, eu ia derivar uma vez, né? Para achar a velocidade instantânea. Então, seria a velocidade instantânea do objeto seria 2 sobre 1 mais t ao quadrado, né? Que aqui provavelmente seria t de tempo, mais cosseno de t, tá bom? Então, já lembrando aí que a gente viu na última aula, né? Que a derivada da velocidade é a posição do objeto. Bom, exemplo 2. A derivada da função 3 exponencial de t menos ln de t. Bom, 3 é constante, conserva. A derivada da exponencial ela é própria. A derivada do ln de t é 1 sobre t, né? Que a gente demonstrou, inclusive, aqui agora há pouco. Né? Então, se essa função fosse a posição de um objeto, fosse a distância orientada dele, né, até a origem, pode ser negativa ou positiva, então a sua derivada seria a velocidade. Então, se ele pedisse a velocidade, eu ia derivar essa expressão aqui, né, essa aqui. Ia chegar nesse resultado aqui, então esse resultado seria velocidade. Muito bem. A derivada agora, aqui de alguns exercícios, né? Por exemplo, a derivada da letra A vai ser 4 vezes o cosseno de t. A derivada da letra B vai dar menos seno de x, mais, agora a regra do tombo, 2x, né? Menos 2x, perdão, falei mais, é menos, né? Vai dar menos seno x, menos 2x mais zero. Menos seno x, menos 2x. Derivada dessa, ela própria, exponencial de t. Derivada dessa, derivada do ln de x é 1 sobre x, mais 9 vezes a derivada dela, que é ela própria. Tá bom? Bom, pensa sobre essa derivada aqui, que é bem tranquila também, né? Esse 6 aqui embaixo vai se conservar, tá, gente? Deixa ele aí, deriva só em cima. Esse 3 vai conservar, né? Depois vai multiplicar a derivada aqui. A derivada de a elevado a x, lembre, né? Que vai ser a elevado a x vezes ln de a. E aqui, né? Você tem o que eu acabei de falar, que é a aplicação dessas derivadas ao estudo do movimento, né? No movimento retilíneo. Então, você tem aqui a função posição s de t,
menos cosseno t menos t ao quadrado menos 4t menos 9 quilômetros, né? E calcule sua velocidade instantânea e sua aceleração. Tá? Então, derive uma vez para achar a velocidade, depois derive a segunda vez para achar a aceleração. Né? Depois que você derivar uma vez, você vai substituir o t por π sobre 2 para achar a velocidade instantânea, numericamente, o valor. Para você achar a aceleração, você tem que achar a derivada primeira dessa função aqui, derivar ela de novo, e depois só no final substituir para achar a aceleração, só no final substituir o t por π sobre 2, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse capítulo fala, então, dessas novas regras de derivação, né? Que são as derivadas das funções trigonométricas, logarítmicas e exponenciais. Demonstramos aqui, né? Por meio da definição de derivada, como sendo o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Fizemos a demonstração e vimos que agora podemos aplicar, né, essas regras nos exercícios sem se preocupar com aquele limite de f de x mais h menos f de x sobre h. Né? A gente pode simplesmente usar as regras. Derivada da regra do tombo, né? Derivada do cosseno, derivada do ln, derivada da exponencial. Tá bom? Na próxima aula a gente vai ver mais regras. Vai ser a regra do produto e a regra do quociente, tá? Das derivadas, aí, regra do produto de duas funções e regra do quociente de duas funções. Como derivar produtos e quocientes de funções, tá bom? Então é isso, pessoal. Bons estudos, espero ter ajudado. E até a próxima aula. Valeu!